Fala galera, tudo bem? Aqui é a Joyce Vilkizak do canal A Revolta dos Que Não Foram e hoje vamos com uma pauta de G1, para não dizerem que é fake news. Vamos falar um pouquinho sobre linguagem neutra. Vamos lá. A fonte do G1 Rondônia desta semana, de 21/10/2021, publicou: Governo de Rondônia proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas. Consta no texto da lei que as instituições de ensino e professores que não obedecerem podem sofrer sanções. O governo de Rondônia sancionou a Lei 5.123, vinda da Assembleia Legislativa de Rondônia, que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas do estado. A medida foi publicada em Diário Oficial nesta terça-feira, dia 19, e já está em vigor. Segundo o texto, fica expressamente proibida a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como nos editais de concursos públicos. Menine, todes, amigos são exemplos de linguagem neutra, já que é conhecido como linguagem não binária. Uma alternativa de comunicação para pessoas que não se reconhecem com gêneros masculinos ou femininos, ou transitam entre os dois gêneros. Também consta no texto da lei que as instituições de ensino e professores que desobedecerem podem sofrer sanções. A inclusão, que exclui minorias. Por que a linguagem neutra exclui minorias? Então, primeiro, antes da gente começar a falar sobre linguagem neutra, a gente tem que saber o que é a linguagem neutra. E segundo a Wikipédia, só dá um Google que você encontra, na língua portuguesa, o pronome pessoal da terceira pessoa do singular de gênero popularmente chamado neutro refere-se com pronomes que não especificam sexo ou gênero de um indivíduo, representando outros, que seria outra pessoa além do que a faz a oratória, ou a que se dirige. Quem que teve a ideia do pronome neutro? Lá fora, foi um sueco. A primeira língua oficial a adicionar um pronome neutro de terceira pessoa por uma autoridade institucional. Him pode ser usado para descrever qualquer pessoa, independentemente da identificação de sexo ou gênero. Na língua portuguesa, nós já temos o pronome demonstrativo de gênero neutro, que seriam isso, isto, aquilo, sendo invariáveis. Eles não mudam. E não sendo usado para animais ou humanos, seres inanimados, seres animados ou humanos. No caso, isto, isso e aquilo seria para coisas e não para pessoas, né? Resumindo, é isso. Gaguejei no isso, mas é isso. Apenas ela ou ele, ou dele ou dela, para pessoas. Seria a terceira pessoa, tá? Do pronome, tá bom? Eu, tu, eles, elas, nós, vós, eles, elas. Vamos lá. No pronome neutro, terceira pessoa. Até usando na mesma frase dois pronomes, o todos e o todas, que a gente ouve muito por aí, está errado, de acordo com a ortografia. Seria redundância verbal. Portanto, todo é um pronome indefinido, que independente de gênero, se a audiência for masculina ou feminina, serve para os dois. Fica a dica. Não precisa repetir todo, todas, tá? Só todos. Já inclui todo mundo, tá bom? Por que o pronome neutro exclui? Vamos refletir um pouco. Para dizer por aí que não é fake, eles vão pegar e falar assim, é fake news, né? Então vamos lá. Voltamos pro G1. De 8/7/2016. Por Luísa Tenente. Escrever todes ou amigas com arroba atrapalha softwares de leitura, dizem cegos. Pessoas com deficiência visual que utilizam softwares de leitura de tela podem ter dificuldades em compreender algumas palavras, já que os programas não identificam essas palavras.
não tem concordância nominal, verbal, a regrinha do português, para colocar essas palavras para a tradução. Essa é a dificuldade dos programas. Então, as pessoas que fazem o uso desses softwares têm reclamado devido a isso, tá? A linguagem exclui essas pessoas que necessitam desses softwares para se interagirem com as informações, principalmente pessoas que trabalham com redes, com computadores, né? Na mesma reportagem lá do G1, diz assim: para ensinar os cegos a usar o computador no meio corporativo, olha que legal, em programas como Excel, Word, Francisco Carlos Alves Batista dá aula na ADIVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, do Estado de São Paulo. Ele tem deficiência visual e é usuário da Biblioteca de Braille, do Centro Cultural de São Paulo. Esse tipo de linguagem realmente exclui os cegos. Nós não vamos entender, mas temos que levar em conta o que é um recurso que as pessoas utilizam e que, dentro da minha deficiência, não vou poder usufruir, ele diz. Ele explica que há variações que também oferecem dificuldades para os cegos, até resumindo as palavras, aquelas abreviações, né? Tudo, TD, beleza, BLZ, eles têm essa dificuldade para compreensão, né? O professor ainda esclarece que a cada lançamento de sistema, os recursos vêm inacessíveis e gera um desenvolvedor para que trabalhe tentando adaptá-los aos cegos. Olha a dificuldade que eles têm para se adaptarem às coisas do dia a dia. Aí vai jogar mais um pouquinho de dificuldade para eles, né? Por isso, né, fica a questão, será que inclui? Incluir para uns e excluir para outros funciona? Como tudo que temos sobre o quanto essa linguagem neutra atrapalha as pessoas que têm essa dificuldade visual, existe também o surdo-mudo, né? Aquele que lê os lábios, né? Faz a leitura labial. Para eles também fica aquela dificuldade de compreender a fala, né? E aí fica a questão: incluir uns e excluir outros seria a melhor forma para apresentar a sociedade, se apresentar à sociedade como diferente e fazer com que você me respeite, me aceite como tal? Essa briga para inclusão, que esquecem dos outros e pensa só em si, por que querem tanto impor essas mudanças? Porque essa linguagem neutra já existe no português. Por que se achar tão excluído ao ponto de querer mudar totalmente um idioma para que você seja aceito como um diferente? E assim, eu vou encerrando o vídeo de hoje com duas frases de Oscar Wilde. Egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que outros vivam como nós queremos. O egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos, mas sim que exigirmos que os outros vivam da mesma forma que nós gostaríamos. Pense bem. Fica essas frases para sua reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixe o seu comentário sobre o assunto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!